Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês a colaboração para que compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado. Relato de hoje: A Maldição Cigana. Nos anos de 1970, quando muitas coisas importantes aconteciam pelo mundo, em virtude de muitas mudanças e também com a ascensão do povo romani, ou os ciganos, como assim o conhecemos. Na cidade de Blackpool, na Inglaterra, havia um desses acampamentos, com aproximadamente 300 romanes, ou ciganos, que viviam nessas tendas. Todos eles eram oriundos da Europa. A maioria eram irlandeses. Nessa mesma época também viviam alguns jovens, embalados por muitas drogas, orgias e muito rock and roll. Um desses nefastos rebeldes também vivia em Blackpool. Seu nome era Ian Sand. Ian Sand era sempre o pior dos homens em pessoa. Um jovem muito rebelde e também praticamente incurável. Ian vivia sempre arrumando brigas e confusões. Em seus devaneios entre bebidas e mulheres e drogas, muitas drogas. Além de tudo, ele comandava um pequeno grupo de arruaceiros que o obedeciam, pois suas ordens eram sempre para provocar o caos e a desordem. Enfim, Ian era um jovem muito mau. Os pais de Ian eram europeus que migraram para a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, em virtude das dificuldades das circunstâncias da época. Numa noite de sexta-feira, então, na velha cidade de Blackpool, enquanto Ian bebia com seus amigos arruaceiros em um dos pubs, eis que um pensamento lhe veio à mente. E é claro que nunca podíamos esperar nada de bom do jovem rebelde, pois fazer o mal e deixar sua assinatura era isso. Esse era o seu corriqueiro em sua vida. Dali então eles partiram para um pequeno acampamento cigano nos arredores de Blackpool. Ian então preparou alguns coquetéis molotovs para incendiar as cabanas em que os ciganos viviam. Enfim, Ian era sempre o pior dos seres humanos em matéria de maldade. Naquela noite, em uma das tendas onde dormiam uma velha cigana e seus 2 netos, quando foram surpreendidos por labaredas de fogo que se espalharam rapidamente. Cora, a pobre senhora, mal teve tempo de se salvar, enquanto a pequena tenda ardia em chamas. O tempo era fundamental para resgatar os netos da velha cigana. Mas, infelizmente, não foi possível salvar as crianças. Assim que os poucos homens do acampamento chegavam com pequenos baldes de água para conter a fúria das labaredas. Mas, infelizmente, as 2 crianças morreram asfixiadas pela fumaça. Alguns dos arruaceiros conseguiram bater em retirada, mas Ian não teve a mesma sorte, sendo abandonado por seus amigos.
Alguns homens ali do próprio acampamento o prenderam. Ian então foi preso pela polícia britânica. Mesmo assim, os ciganos sabiam que Ian não ficaria muito tempo no cárcere, já que acampamentos ciganos eram ilegais. Então, este não tinha uma força representativa para uma queixa-crime. Sabendo disso, Cora, a velha cigana, depois de perder seus 2 netos de uma forma tão trágica e cruel, resolveu visitar o maldoso homem, enquanto ele ainda estava em seu cárcere. Num sábado de manhã, então, uma velha senhora se apresentou no distrito policial de Blackpool e pediu para falar com Ian. As autoridades já sabiam da dor da velha cigana por ter perdido 2 netos em função da bestialidade daquele jovem. Em sua cela, Ian parecia não sentir nenhum remorso ou pena. Quando Cora, a cigana, se aproximou das grades, ela o chamou. Então, ele se aproximou, colocando o rosto nas barras de ferro para olhar para a velha senhora. Ian era muito mau. Naquele momento, ele apenas sorriu, olhando para a velha senhora que sofria em lágrimas. Então, ele disse: "Foi mal, vovó." E em seguida, caiu numa gargalhada macabra. Cora, a velha cigana, se verteu em lágrimas. Mesmo assim, ela colocou a palma de uma de suas mãos enrugadas pelo tempo no rosto do jovem Ian. Naquele breve momento, Ian parece ter sentido a dor da velha cigana entrar em sua alma. Cora então proferiu as seguintes palavras ao jovem Ian: "Você não tem coração. Tudo que lhe cerca é maldade e ódio. Então serás como um sapo daqui para frente." Assim que Cora lhe proferiu essas palavras, ela então lhe virou as costas e foi embora, deixando Ian ali, ainda em pé e estático como uma pedra. Por milagre ou coincidência, Ian foi libertado naquele mesmo dia, pois não haviam provas e nem queixas legais para mantê-lo preso. Daquele dia em diante, a vida de Ian nunca mais foi a mesma, sempre recluso em sua casa. Ian não saía mais de casa por nada desse mundo. Os amigos de Ian cansavam de chamá-lo, mas nada. Ian havia desaparecido misteriosamente. Nunca mais se ouvira falar mais de Ian por um bom tempo. Ele não foi visto pelos arredores de Blackpool. Até mesmo os velhos amigos de Ian não faziam mais arruaças. E as notícias das mortes da criança correram por todos os tabloides da época. De repente, então, um surto muito estranho começou a tomar conta da pequena cidade. No limiar das noites, nos meses seguintes, as pessoas começaram a relatarem uma invasão de seres estranhos na pequena cidade de Blackpool. Segundo alguns moradores, homens sapos estariam circulando nas noites de Blackpool. Ninguém conseguia explicar as misteriosas aparições. Até mesmo a própria Scotland Yard foi acionada para investigar, mas nada foi encontrado. Mesmo assim, as pessoas continuavam dizendo que homens sapos estavam invadindo Blackpool, e então ninguém mais saía de suas casas. Algumas pessoas começaram a tirar suas próprias conclusões. E então começaram a ligar os acontecimentos às mortes dos netos da velha cigana Cora. A maldição da velha cigana foi comentada por todos os lados. Ian, porém, nunca mais foi visto. Seus pais haviam se mudado estranhamente sem dar nenhuma notícia ou satisfação aos seus amigos. Tudo o que ficaram sabendo foi que Ian pegou uma estranha doença. Um dia então, em virtude da grande comoção das mortes dos pequenos ciganos,
a corte britânica notificou os agentes da Scotland Yard para que prendessem o jovem rebelde Ian. Então, uma busca começou. A busca se estendeu por toda a Inglaterra, mas nada, nenhum sinal do jovem Ian. Um determinado dia, na Scotland Yard, um telefonema anônimo dava a informação do paradeiro do jovem rebelde. Ian agora era considerado um dos foragidos britânicos mais procurados do reino, mas por pouco tempo. Com as informações que pareciam bem sólidas, então, a Scotland Yard conseguiu chegar a um pequeno vilarejo. Sim, no vilarejo de Heigham, em Derbyshire. Quando lá chegaram, os agentes então foram informados de um homem monstro que vivia em uma pequena cabana. Os moradores pareciam ter muito medo quando apontavam para a pequena cabana. Assim que os agentes chegaram, tudo que perceberam foi o mau cheiro que emanava do pequeno casebre. O Sr. Brian, assim que adentrou no ambiente, percebeu pedaços de pele e carne humana no chão. O cheiro era insuportável e nojento. Assim que ele abriu a pequena portinhola, ele então se deparou com uma cena inimaginável para os olhos humanos. Lá estava Ian, o jovem rebelde, ou o que restara dele. Pois tudo que o Sr. Brian viu foi uma figura disforme e nojenta. A cabeça parecia de um grande sapo. A boca do homem vertia uma gosma horrível, sem nenhum dente. As mãos estavam como se os dedos tivessem sido colados uns nos outros. O homem já estava morto. Suas pernas também pareciam ter se fundido de uma forma bem sinistra. Ao lado da monstruosidade, eles então localizaram alguns documentos. Um deles trazia a foto de um jovem bem elegante, com o seu nome abaixo, Ian Sand. Alguns amigos de Ian também foram encontrados nos arredores de Blackpool com a mesma doença. Enfim, essa foi a maldição que a velha Cora deixou de lição aos jovens rebeldes. Boa noite.